gente que olha e se identifica comigo. Tem gente que olha e não se identifica. Tem gente que olha e gosta do que vê. Tem gente que olha e não gosta de jeito nenhum do que vê. Tem gente que olha e sente raiva, outros sentem inveja. Tem gente que olha e fica feliz, tem gente que fica triste. Tem gente que, sei lá, sente medo, tem gente que sente confiança. Percebe que não é sobre mim? É sobre o que está passando na cabeça da pessoa quando ela olha para mim. E assim é com tudo na nossa vida. Sabe aqueles dias que você acorda e você olha para o seu dia e parece que ele está cinza? Você levanta da cama e não tem nem vontade de ir, sei lá, trabalhar? Ou quando você está lá no trabalho e não encontra sentido em nada que você faz? Ou mesmo aqueles dias que você passa a noite em claro, sem conseguir dormir, afogado nos seus próprios pensamentos? Ou aqueles dias em que você vai, sei lá, se reunir com alguns amigos ou mesmo com a sua família e olha para aquelas pessoas e parece que são completos desconhecidos? Aquele dia que você olha pra tudo e assim, não tem vontade de fazer nada, só tem vontade de ficar sozinho no seu canto, isolado do mundo. Sabe aqueles dias que você olha e parece que você tá assim, caindo sempre no mesmo buraco, se sabotando pelas mesmas coisas? Será que é sobre esses dias? Ou será que é sobre os pensamentos que você tem sobre esses dias? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Eu quero te mostrar como que o que você pensa impacta diretamente no que você vê. Eu tenho certeza que mesmo nesses dias, mesmo nos seus dias mais tristes, mais cansados, mais desesperados, mais, sei lá, identificado com seus problemas, você deve ter parado para pensar se não existia um outro jeito de viver. Um jeito mais leve, um jeito mais fluido, um jeito mais em paz, sabe? Eu tô aqui para te falar que esse outro jeito existe sim e tá muito mais perto de você do que você imagina. O Dr. Fred Luskin, cientista da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa e descobriu que um ser humano tem em média 60 mil pensamentos por dia. E o mais incrível que ele descobriu também é que 90% desses pensamentos são pensamentos repetidos. Você já parou para pensar nisso? 90% das coisas que você pensa são coisas repetidas, ou seja, você está perdendo o seu tempo ali repetindo os mesmos pensamentos. É sobre isso que a gente vai falar agora. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quantos pensamentos você já teve hoje, antes de assistir esse vídeo? E você sabe quais desses pensamentos te fizeram bem e quais te fizeram mal? E se eu te falar que a única diferença entre pessoas que têm sucesso, que são felizes, que vivem uma vida plena, sabe? Com amor, com alegria, com paz, com segurança, com fluidez, é simplesmente que essas pessoas elas sabem a diferença entre os pensamentos que as fazem bem e os pensamentos que as fazem mal. E é isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. Quando você aprende a separar isso, os pensamentos que te fazem bem dos pensamentos que te fazem mal, você passa a ter uma vida muito mais consciente, muito mais presente, sabe? E aí você consegue escolher os resultados da sua vida. Quer ver um exemplo? Você já parou para pensar por que existem pessoas felizes e outras tristes? Por que tem pessoas que, sei lá, correm uma maratona enquanto outras são sedentárias? Por que tem gente que sai do nada, do zero, de comunidades, de favelas, sem condição, sem oportunidade nenhuma e conseguem construir uma vida extremamente abundante, enquanto outras estão sempre enroladas em dívidas, sempre sem dinheiro? Você já parou para pensar por que tem gente que vive doente e outras que estão sempre saudáveis, dispostas com a vida? Você já parou para pensar por que tem gente que parece que tá sempre de bem com a vida, tá leve, tá tudo bem, enquanto outros parece que tá arrumando problema para tudo, tá sempre brigando com a vida? É isso que eu acabei de falar. Algumas pessoas sabem acessar a sua capacidade e outras não. Essa é a única diferença entre essas pessoas. Então eu te pergunto, como seria a vida dos seus sonhos? Como seriam os seus relacionamentos se você pudesse expressar toda a sua capacidade neles? Como seria a sua carreira se você conseguisse colocar toda a sua capacidade nela? Como seria a sua vida financeira se você colocasse toda a sua capacidade nela? Como seria a sua saúde, seu corpo? Como você se olharia no espelho
se você pudesse colocar toda a sua capacidade. E agora eu te pergunto, o que falta para você fazer isso? Será que falta alguma coisa? Será que isso que falta é em você? Existe uma fórmula simples que pode te ajudar a entender tudo isso. Vem cá, eu quero te explicar, quero te mostrar essa fórmula. É o seguinte, os nossos pensamentos, como a gente viu, eles criam a realidade que a gente vive. Então, para um minutinho aí e observa esse lugar que você está. Eu não sei onde você está, mas não importa. Olha aí esse lugar onde você está. Tudo ao redor desse lugar que você está passou pelo pensamento de alguém. Alguém teve que pensar nisso. Escolha algum objeto que está aí na sua frente e olha para ele agora. Eu vou escolher esse pincel que está aqui na minha mão. Vamos parar para pensar comigo. Para ele estar aqui hoje na minha mão, materializado aqui, alguém teve que pensar nele, certo? Caso contrário, ele não existiria. Alguém teve que pensar que queria criar um pincel assim, com a pontinha rosa, as duas pontinhas rosas e blá blá blá. Alguém pensou nesse pincel. E aí ele se materializou aqui. Mas só pensar é suficiente? Não. Imagina se você se tornasse tudo o que você pensa. Quantas coisas ruins você já pensou sobre mim, sobre você, sobre os outros, sobre o mundo? Imagina se tudo isso virasse realidade só porque você pensou. Não é só assim. Então, o que funciona? A gente tem que pensar, mas a gente tem que sentir. Isso aqui, o pensar, sentir, né? São as nossas intenções, é o nosso foco, as nossas sensações. Então, se alguém pensasse, por exemplo, quero criar um pincel assim, mas sentisse que ninguém podia comprar, ou sentisse que não era capaz de fazer esse pincel, ou sentisse que, sei lá, qualquer coisa que limitasse essa capacidade de pensamento, esse pincel estaria aqui hoje? Possivelmente não. Então, só pensar e sentir também ele estaria aqui? Não. Foi preciso materializar ele, né? Foi preciso desenhar ele, comprar matéria-prima, buscar uma fábrica para produzir ele, certo? Então, aqui nessa formulazinha ainda tem o A de ação. E aí sim vai ter o R, que é o resultado. Então, de novo, eu pensei que alguém pensou que queria esse pincel, ou esse objeto que você está olhando aí agora, sentiu que seria possível, agiu, né, corretamente, o pensamento, o sentimento e a ação estavam alinhados, e o resultado é que esse pincel está aqui na minha mão hoje, ou esse objeto que você escolheu está aí na sua frente hoje. Como é que isso se aplica na nossa vida? Vou dar alguns exemplos básicos, que eu tenho certeza que de alguma forma você vai se identificar aí. Um pensamento muito comum que todo mundo tem é: sou um fracassado, não consigo fazer isso, não dou conta de fazer isso. Se a pessoa pensa isso, como que ela vai se sentir? Possivelmente fracassada. Como é que ela vai agir? Como um fracassado, como quem não consegue fazer. E qual que é o resultado que ela vai ter? Vai construir fracasso atrás de fracasso. Outro exemplo simples e clássico: homem não presta. Essa eu tenho certeza que todo mundo já pensou ou já ouviu na vida. Ou então, mulher não presta. Uma pessoa que pensa que homem não presta ou mulher não presta, como que vai se sentir? Vai sentir muita dificuldade de confiar em alguém, certo? Vai sentir que não pode mesmo confiar, afinal o homem não presta. E como é que vai agir? Vai atrair exatamente aquele homem ou aquela mulher que não presta. Então o resultado que vai ter vai realmente viver relacionamentos que não prestam, certo? Quer ver outro exemplo clássico, que essa eu tenho certeza que também vai te pegar, afinal pega todo mundo? Eu não tenho dinheiro. Gente, tudo começa com um pensamento. Eu não tenho dinheiro, ou eu nunca tenho dinheiro, ou eu nunca tenho dinheiro suficiente, ou dinheiro não é pra mim, dinheiro é sujo, não importa. Se você pensa qualquer um desses pensamentos, como é que você vai se sentir? Vai sentir que é difícil ganhar dinheiro, que o dinheiro nunca chega pra você, que você nunca dá conta, blá blá blá. E como é que você vai agir? Você vai afastar todo o dinheiro da sua frente. O resultado que você vai ter é realmente você nunca vai ter dinheiro. Percebe o quanto essa fórmula fica fácil da gente entender tudo isso que eu falei? Tudo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente faz, está criando todos os resultados da nossa vida. Isso é todos, em todas as áreas. Nos seus relacionamentos, na sua carreira, na sua vida financeira, na sua saúde, em tudo. Absolutamente tudo que você pensa está criando o resultado que você tem hoje na sua vida. O grande ponto que eu quero mostrar aqui é o seguinte: quando a gente fala de pensamentos, existem duas fontes desses pensamentos. Uma fonte é o amor e a outra fonte é o medo. Tá? E aí esse é o ponto. As pessoas de sucesso, as pessoas que conseguem
alcançar, né, uma felicidade, uma prosperidade, uma abundância, sabem disso e praticam isso. Porque elas sabem diferenciar quando um pensamento vem do medo e sabem diferenciar quando um pensamento vem do amor. Basicamente, os pensamentos do medo são pensamentos que nos limitam, que nos sabotam, que nos fazem sentir pequenos, que mentem sobre a gente. E todos os pensamentos do amor são pensamentos que nos expandem, nos fazem expandir, que nos fazem acessar a nossa capacidade, falam a verdade sobre a gente. E é sobre isso que eu estou explicando aqui. Porque quando a gente pensa, né, que a gente tem cerca de 60 mil pensamentos, e aí eu te falo que se você muda seu pensamento, você muda seu resultado, a primeira reação que a gente tem é: meu Deus, Paulinho, mas como é que eu vou mudar 60 mil pensamentos? Isso parece ser impossível, mas não é. É muito mais simples, muito mais fácil do que você imagina, porque é só você mudar a fonte de onde vem esses pensamentos. Imagina comigo, isso aqui são duas torneirinhas, né? Essa torneirinha, quando você abre, né, ela tem uma água suja, que é a do medo, e essa torneirinha, quando você abre, tem a água limpa, que é do amor. Então, o tempo todo a gente está escolhendo se a gente quer beber água suja ou beber água limpa. É só isso mesmo. Então, essas pessoas de sucesso sabem, né, fechar a torneirinha, né, da água suja e abrir a torneirinha da água limpa. Então, tudo isso para te falar que é só você mudar a fonte dos seus pensamentos, de onde vêm esses pensamentos, que aí você consegue mudar a sua realidade, você consegue mudar os resultados que você tem. Porque imagina só, 60 mil pensamentos de medo. O que esses pensamentos não são capazes de criar? O que eles já não estão criando na sua vida? Quanta limitação, quanto sofrimento. Porque lembra, além de ser 60 mil por dia, 90% deles são pensamentos repetidos. Então imagina se a gente traz esses 60 mil para cá. Imagina 60 mil pensamentos de amor, de leveza, de alegria, de verdade, que te ajudam a acessar toda a capacidade do seu ser. Aí dá para imaginar os resultados que a gente consegue construir, né? Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Deu para perceber o poder dos nossos pensamentos? E deu para perceber o poder de mudar essa fonte aqui? Só de sair do medo e voltar para o amor. Eu falo voltar porque essa é a verdade sobre a gente. E aí quando a gente se lembra de algumas premissas básicas sobre a nossa existência, a gente volta sem tanto esforço, sem sofrimento, simplesmente acessa aquilo que nos é direito. Esse é o trabalho que eu faço, de ajudar as pessoas a acessarem essa capacidade de sair do medo e voltar para o amor. E eu sei que essa hora você deve estar pensando, né, Paulinha, mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou me livrar de 60 mil pensamentos que me limitam, que me sabotam e que me fazem sofrer? Infelizmente, a maioria das pessoas passa por essa vida sem fazer isso. A maioria das pessoas passam por essa vida sem acessar toda a capacidade delas. E é exatamente isso que me move. Desde pequena, eu nunca consegui entender nem aceitar as limitações que as pessoas criavam, sabe? Eu olhava para as pessoas e não conseguia entender por que algumas escolhiam ser felizes e outras tristes, por que algumas pessoas viviam em plena abundância enquanto outras viviam criando tanta escassez, sabe? Isso me instigou muito a ir buscar respostas. Então eu fui buscar essas respostas, né? Há mais de 10 anos eu dedico a minha vida a encontrar essas respostas. E eu passei por diversos caminhos, desde a religião, né? Estudei o cristianismo, o budismo, o espiritismo, o hinduísmo. Depois fui para a ciência, estudar a PNL com Tony Robbins, que era referência no assunto. Fui estudar coaching, fui estudar física quântica, psicologia positiva. Fui para o Hospital Albert Einstein, que era referência no Brasil, estudar medicina integrativa para tentar entender essas limitações humanas. Então fui buscar também na filosofia, na arte. Meu caminho foi muito longo. Como eu falei, há mais de 10 anos eu dedico a minha vida a encontrar, acessar essas respostas. E o mais incrível é que para acessar essas respostas, a transformação ela precisou começar por mim. Né? Então tudo que eu fui encontrando no meu caminho, eu fui colocando em prática e fui transformando a minha vida. Né? Como que eu queria ajudar as pessoas a falar de amor se eu não fosse esse amor, se eu não representasse esse amor? Então eu tive que encarar de frente todas as minhas limitações, todos os meus medos, me abrir para essa transformação mesmo, para realmente poder falar com propriedade. E nesse caminho eu tive a oportunidade de ajudar de perto, de assistir de perto a transformação de mais de 300 pessoas,
né? Tanto nos atendimentos individuais no consultório. Para quem não sabe, eu atendo numa clínica de medicina integrativa em São Paulo, então tive a oportunidade de ter alguns pacientes, né, que se entregaram para esse processo e viviam transformações incríveis, além de alunos, né, em workshops, em palestras, vídeos. Esse conteúdo, essa mensagem que eu represento, porque não é nem sobre mim, é uma mensagem que eu represento, já impactou mais de 44 mil pessoas, já transformou, como eu falei, diretamente a vida de mais de 300 pessoas. E tudo isso, né, todas essas transformações que eu tive a oportunidade de assistir de perto, me capacitou para entender essas limitações humanas, né, para entender esse sofrimento humano. Então, juntando tudo isso, né, o meu processo de transformação, mas o processo de transformação de todos os alunos, de todos os pacientes, de todas as pessoas que confiaram, né, no meu trabalho para conseguir isso, eu preparei um treinamento online que chama Frequência do Amor para ajudar cada vez mais pessoas a vencerem essas limitações, a pararem de viver o medo, a voltarem a viver o amor, para poder viver uma vida muito, muito além dos seus próprios sonhos, porque é isso que eu vivo hoje, é isso que eu assisto vários alunos e vários pacientes vivendo hoje, simplesmente pela coragem de mudar a mente, de mudar os seus medos, transformar esses medos em amor. E o que me motivou a criar esse treinamento online, eu passei os últimos 3 anos estruturando esse treinamento online, né? Pegando as melhores ferramentas, as melhores técnicas que funcionou para mim, para esses pacientes, para esses alunos e condensando tudo num treinamento online. Porque eu via, né, esses pacientes, eles se lembrando desse amor, eles conseguindo transformar os medos em amor, conquistando resultados incríveis, né, transformando relacionamentos, dando uma virada na carreira, sabe, alcançando abundância financeira, curando doenças seríssimas através da frequência do amor, mas eles tinham um desafio muito grande de sustentar isso. Então, o mais incrível desse programa online é que o conteúdo ele fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a pessoa sentiu que caiu no medo, teve qualquer pensamento no medo, ela consegue ir lá acessar o conteúdo e voltar para o amor. No consultório isso ficava quase impossível, porque eu sou uma só, eu não conseguia atender todos os pacientes todos os dias, né? Minha agenda era limitada, o máximo que eu conseguia eram, sei lá, 6, 8 pacientes por dia. Então, colocar esse curso online foi uma forma que eu encontrei de ajudar, de continuar ajudando esses pacientes e alunos, porque eu tenho pacientes que são alunos tem vários pacientes que são alunos do curso, tem vários alunos que estão refazendo o curso, porque esse é um conteúdo que você tem que estar sempre em contato. O objetivo dele é nos lembrar mesmo dessa verdade, nos lembrar de sair do medo e voltar para o amor. Como eu falei, o curso é 100% online. Então, toda vez que você se pegar com pensamentos de tristeza, de cansaço, de desmotivação, de preocupação, o conteúdo vai estar lá te esperando. Ele vai ser um lugar seguro para você voltar e se lembrar do amor, para você voltar e se lembrar da verdade sobre você. O conteúdo vai ficar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 1 ano, para você voltar quantas vezes você quiser. A essa altura você deve estar se perguntando, como é que eu faço para participar desse treinamento e quanto que custa isso, né? Bem, para definir preço foi uma das coisas mais difíceis que a gente enfrentou aqui. Isso porque nesse caminho eu descobri que a minha missão é ajudar o maior número de pessoas a transformarem as suas limitações e seus sofrimentos em amor. E no consultório eu era limitada para fazer isso, porque eu não conseguia simplesmente atender mais de 8 pessoas por dia. Com a internet isso já é possível. Para absorver todo esse conteúdo e acessar toda essa capacidade, para realmente conseguir mudar a fonte dos pensamentos, né, sair do medo e voltar para o amor, uma pessoa precisa de, em média, 10 sessões comigo. Cada sessão custa em torno de R$350, ou seja, nós estamos falando de R$3.500. Eu tenho consciência que esse não é um valor tão acessível. Aí a gente discutiu aqui, eu e minha equipe. A metade disso, ou seja, R$1.750, também não é muito acessível. Então eu e minha equipe definimos o valor de 2 sessões, ou seja, R$699, ou 12 vezes de R$68,10. Gente, o que é R$68,10 por mês? É um jantar, né, que a gente pode economizar um fim de semana por mês para dedicar, né, para investir na gente, no nosso autoconhecimento. E agora eu te pergunto, quanto que custa isso, né? Quanto que custa você aprender a mudar a fonte dos seus pensamentos, passar de pensamentos negativos, de resultados negativos na sua vida, para resultados mais amorosos, mais positivos?
positivos, aprender a acessar toda a alegria que tem dentro de você, toda a paz, toda a abundância que está aí te aguardando. E eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é: quanto que custa todas as oportunidades que você já perdeu de mudar a sua vida? Cada dia que você passa sem acessar essa capacidade, são 60.000 oportunidades que você está literalmente desperdiçando e escolhendo, 60.000 pensamentos que vão te limitar, que vão te fazer sentir triste, que vão te fazer sentir medo, com raiva, guardar mágoas. E estão gerando hoje todos os resultados que te incomodam, que te limitam e que te fazem sofrer. Faz sentido isso? Você consegue perceber? Porque no final das contas, o que eu tô te entregando nesse treinamento, na Frequência do Amor, é muito mais do que 10 sessões comigo. São mais de 10 anos de teoria e prática. E tudo do melhor, todas as técnicas, as práticas, tudo do melhor que eu aprendi no meu processo, de todos os meus alunos e pacientes. É literalmente tudo de melhor que eu aprendi e vivi nessa jornada. Tá tudo pronto, online, disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem contar que eu vou acompanhar pessoalmente cada aluno. Assim que você se inscreve no curso, você tem a oportunidade de entrar para um grupo de alunos no aplicativo Telegram, que é parecido com o WhatsApp. E eu tô lá nesse grupo, eu e minha equipe, a gente tá lá para te dar todo o suporte ao longo do seu processo. Além disso, dentro do curso tem vários bônus de profissionais parceiros meus que me ajudaram nesse meu caminho de transformação. São bônus escolhidos a dedos que vão complementar a sua experiência. Uma vez que você aprende a transformar, esses pensamentos de medo em amor, os bônus eles servem para complementar. Como que você vai aplicar isso? Tem bônus sobre carreira e finanças, tem bônus sobre saúde, alimentação, tem bônus sobre relacionamentos, tem vários bônus para complementar essa experiência. E eu tenho tanta certeza que esse curso pode transformar a sua vida, transformar seus relacionamentos, transformar sua carreira, sua vida financeira, sua saúde e qualquer área que você esteja vibrando no medo hoje, que eu assumo 100% do risco do seu investimento. Ou seja, você pode comprar o curso agora e se por algum motivo você fizer as aulas e sentir que você não está tendo essa transformação, que você não está conseguindo, entrar em contato com o conteúdo, ou que você não gostou de mim, da didática, de qualquer coisa, a gente devolve o seu dinheiro em até 30 dias. Ou seja, você tem 30 dias para assistir todas as aulas, fazer todas as tarefas, ter acesso a todo o conteúdo e se ainda assim você não sentir esse resultado, a gente te devolve o dinheiro sem burocracia. É só você mandar um e-mail falando que você não quer, que você quer esse reembolso, a gente te devolve. Sem mágoas no coração, sem perguntar nada, 100% do seu dinheiro de volta. O risco é todo nosso. Isso porque eu confio muito nesse trabalho e eu tenho certeza do potencial dele para te ajudar a transformar a sua vida. Se você está aí comigo até agora, significa que em algum lugar no seu coração você pediu ajuda para transformar algum resultado na sua vida. E eu preciso te falar que eu estou aqui comprometida em ser essa ferramenta do amor e da verdade para te ajudar, te lembrar do melhor que tem aí em você. Estou de verdade comprometida a ser uma ferramenta de amor, de verdade, um espelho para que toda vez que você acessar uma aula ou ter qualquer interação comigo ou com a minha equipe, você consiga se lembrar da verdade sobre você, que você consiga vencer todas as suas limitações, todos os seus medos, todos os seus sofrimentos e transformar isso em amor, acessar toda a capacidade do seu ser, para que você possa viver uma vida em paz, alegre, com muito mais sentido, uma vida muito além dos seus próprios sonhos. É isso que eu vivo hoje, é isso que eu quero compartilhar com você nessa jornada. Um beijo, te vejo no curso.